aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Serginho. E hoje vamos de It. A coisa não me assusta mais. Olha essa thumb. Cara, a thumb tá incrível, vai. Itimalia. E ele sorrindo. É. Se você não sabe, eu gosto sempre de ressaltar aqui, tá? A Bia ama esse... Não. desse filme. Eu não gosto muito dessa saga não, de It, a coisa. Não gosto muito. Cara, porque o trailer foi muito bem desenvolvido pra ser o quê? O chamariz. Pra fazer o quê? Levar a gente pro cinema. A gente foi pro cinema. Eu nunca tive medo de It, a coisa. Mas também, gente, eu assisti na época, assisti no cinema, tá? Isso. Eu não sei se hoje, depois de vários anos fazendo live, né, e estando aqui no YouTube, e a gente já assistiu muita coisa. Eu não sei se hoje, reassistindo, assim, será que mudaria a visão? Eu não sei. Estamos no mês do Halloween. Caso você queira patrocinar os filmes do It pra gente assistir em live na nossa semana de filmes de terror desse mês, se liga. Aproveita aí. Se liga porque Aproveita. no final do mês, tá? Se liga aí. Corre. Corre. Dia é hoje? Não sei. Mas ó, tamo no começo do mês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente no Discord e Instagram pra gente conseguir fechar a semana. É isso. Simbora nós. Cara, assim, eu gosto de It um take só. Dos dois filmes. E o segundo filme é misericórdia. Eu acho 3 horas de filme. Ou filme maçante. Muito ruim. Meu Deus do céu. Mas vamos ver como é a visão do Serginho desse rolê aqui. Porque esse daqui a gente tá ligado. Porque já sabemos como é que funciona. Então, simbora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã. E aproveita e hype o vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. A primeira vez que eu vi It, a coisa foi num avião em 2018 e eu me borrei de medo, porque tinha uma criança no assento à minha frente e ela decidiu enfiar o pé dela num vão que tinha entre o assento e a parede, bem no momento super tenso do filme. Eu quase me mijei, mas eu achei genial que o filme conseguiu colocar uma pessoa naquele voo pra me assustar. Desde então, pra mim, esse era o filme mais assustador do mundo, até que eu decidi reassistir esses dias, e sem uma criança pra me assustar, esse filme é uma caminhada num domingo ensolarado no parque. Se você não tem medo de palhaço, esse filme não tem terror nenhum. É tipo jogar Stardew Valley tomando um chazinho com biscoito amanteigado. Então vamos... Eu tenho medo de palhaço. E o único momento aqui que o palhaço aqui do It, eu até esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele agora. O único momento em que ele me deu, de fato, medo foi no trailer. É por isso que eu fui assistir no cinema. O do George. É, quando ele ia, olá, George. É. Foi o único momento que ele me deu medo. Então, é isso. Analisar esse filme e provar de uma vez por todas que ele não dá medo. Bill e George são dois irmãos muito próximos que decidiram fazer um barquinho de papel pra brincar num dia enchuvarado. Enchuvarado não existe. Num dia chuvoso. Essa é a falta que um Roblox faz nas vidas da criança. Mas como o Bill está doente, o pequeno George acaba indo brincar sozinho. E assim, o livro do It se passa em 1959, essa primeira parte. E realmente nessa época não tinha porra nenhuma pra fazer quando tava chovendo. Só que esse filme aqui se passa em 1988, 1989. Numa época que já tinha TV colorida, VHS, videogame, já tinha saído o Nintendinho. Ou seja, essa criança provavelmente estaria jogando Super Mario, não brincando na chuva. Bom, o garoto deixa o barquinho dele correr pelas águas pluviais até ele cair dentro de um bueiro, de onde simplesmente sai um palhaço macabro, chamado Pennywise. E ao invés dessa criança sair correndo apavorada como qualquer pessoa faria, não, ele fica conversando com esse palhaço. O Pennywise... Cara, é por isso que filme de terror... Ai, pra lá. Cara, pra mim, por isso que filme de terror não dá medo. Porque, ei... É coisa que a gente nunca faria. Tu ia ficar conversando com o cara no bueiro. É muito roteirizado. Aí eu vejo essa cena e fico assim, não. E tipo assim, pivete, se eu visse uma voz saindo do bueiro, uma voz, eu não preciso nem ver o palhaço. A voz, meu amigo, pernas pra que te quero. Aí imagina um palhaço dentro do bueiro, que é que o Chris me... Ai, você viu o meu barco?
Me ajuda, cara. Aí, por ser tão roteirizado, me tira do filme. Porque eu fico assim, não existe! Não existe! Ah, mas é 1950, não existe! Pais e até oferece um balão para o pequeno George, mas ele recusa, dizendo que os pais ensinaram ele a não aceitar nada de estranhos. Mas conversar com um maluco no bueiro, tudo bem, né? Só que seus pais não avisaram. Daí o Pennywise diz que ele vai devolver o barco para o pequeno George, mas o garoto precisaria esticar o braço dele para pegar lá dentro do bueiro. E infelizmente essa criança nasceu com zero instinto de sobrevivência. Ele estica o braço para pegar o barquinho, até porque ele acha que se ele não voltar para casa com aquele barquinho, o irmão dele, o Bill, vai matar ele. O que não faz o menor sentido. Porque o Bill ama esse moleque mais do que qualquer coisa na vida dele. É até um pouco irritante. Ele nunca ia brigar com esse desgraçado por causa de um papel que ele dobrou em 40 segundos. E aí, é claro, o Pennywise morde o braço do garoto e arranca ele fora. E depois disso, o George nunca mais foi visto por ninguém. Pois é, o seu irmão não vai conseguir te matar por causa de um barquinho se você for morto antes por um palhaço no bueiro. É o famoso prefiro morrer do que perder a vida. Um ano se passa e o Bill ainda tem esperança de encontrar o George vivo. Apesar de todo mundo já ter desistido, inclusive os pais dele. O pai dele, aliás, briga muito feio com ele, porque ele continua procurando o George. E uma coisa muito engraçada que você vai ver durante essa análise é que todos os pais, na verdade, todos os adultos que aparecem, são pessoas horrorosas. É verdade. O Pennywise é o menor dos problemas dessas crianças. Porque o Pennywise, depois a gente vai descobrir que ele só aparece uma vez a cada 27 anos. Já esses pais estão a cada 5 minutos quebrando 10 códigos do Estatuto da Criança. Enfim, o Bill montou uma enquete do sistema de saneamento da cidade e ele concluiu que o George foi arrastado até o Barrens, que é uma área isolada da cidade que tem um córrego e tem acesso aos esgotos. E sim, o Bill realmente acha que o irmão dele sobreviveu 1 ano no esgoto. Maluco é uma tartaruga ninja, pelo visto. E como as férias de verão acabaram de começar, o Bill chama todos os seus amigos, também conhecido como os perdedores, pra se encontrarem no esgoto. E aí você entende por que eles são chamados de perdedores. E os nossos perdedores são o Bill, o líder do grupo, o Rich, que é um boca de sacola, o Ed, o hipocondríaco, e o Stan, um garoto muito medroso. E logo na entrada do esgoto, o Bill encontra um tênis com um nome escrito dentro: Betty Ripson, que é o nome de uma garota que também desapareceu, assim como George. E é claro que eles nunca levam esse tênis pra polícia e nem pra família dessa menina. Lógico. Então tudo bem que o filme tem esse tema do abandono. Ele quer retratar como essas crianças se sentem sozinhas, abandonadas pelos adultos. O mundo é um grande perigo, não dá pra confiar em ninguém. Mas pelo amor de Deus, cara, criança é muito boca de sacola. Se eles encontram um tênis de uma menina desaparecida, eles vão contar pra todo mundo. É muita sacanagem, porque eles veem todo dia a mãe dessa menina esperando essa menina aparecer por algum milagre na porta da escola. Eles estão vendo o sofrimento. Mas a gente vai contar que talvez ela esteja no esgoto e é bom mandar uma polícia lá averiguar. Não vou contar, não. E antes que eles mesmos pudessem entrar nesses esgotos pra procurar essa menina, um garoto chamado Ben aparece bem atrás deles, todo machucado. Ele é um garoto que acabou de se mudar pra cidade e ele não tem amigo nenhum. Exatamente por isso que ele passa o tempo todo na biblioteca estudando a história de Derry, que é a cidade onde eles estão. E o mais surpreendente é que ninguém mandou ele estudar isso, não é um trabalho da escola, ele simplesmente tá durante as férias de verão dele estudando a história desse lugar. O maluco realmente quer uma vaga de guia turístico na CVC. E assim como o grupo dos perdedores, o Ben também é alvo de um bullying violentíssimo de um garoto chamado Henry, que é basicamente um Ted Bundy mirim, esse moleque. O que aconteceu foi que o Henry e sua trupe encurralaram o Ben e o Henry simplesmente cravou a letra H na barriga do Ben, usando uma faca. E o pior é que eu não sei nem se é H de Henry ou de Hitler, que ele é completamente maluco. Mas isso eu acho que é outra coisa que eles não adaptaram muito bem do livro, porque o filme tá se passando em 1989, já é praticamente anos 90 e o bullying dos anos 90 não era assim. Eu nasci em 94, ninguém cravou a letra inicial em ninguém. Se bem que talvez nem em 1959 existisse isso daí também. Essa criança tá mais pra um Yakuza do que pra um valentão.
E claro que nessa cena, 2 adultos passam de carro ali na frente e ninguém faz nada pra ajudar o Ben. Cara, e é engraçadíssimo o quanto o filme fica reforçando que nenhum adulto presta. Mas daí o Ben conseguiu escapar do Henry. Tem a explicação pros adultos serem assim. É justamente por conta do Pennywise. Ele exerce uma influência, na cidade inteira dos adultos. Por isso que só quem consegue ver ele é criança. Isso. E ele se alimenta justamente delas. A trupe fugindo até o Barrens, onde ele encontrou os perdedores ali na frente do esgoto. O esgoto com certeza é o melhor lugar pra você fugir quando você tá com um ferimento aberto na sua barriga. E perto dali, um dos capangas do Henry, o Patrick, entra numa outra parte do esgoto procurando Ben. E esse inteligentíssimo rapaz fica usando um desodorante e um isqueiro como um lança-chamas dentro de um esgoto, onde tem um monte de gás inflamável. Faltem na aula de biologia, mas não faltem na aula de química. Pode evitar de você explodir um monte de bosta e você ainda pode virar um Breaking Bad. Por sorte, o Patrick não causa nenhuma explosão, mas ele é morto pelo Pennywise. Daí os perdedores vão até a farmácia para comprar curativos para ajudar o Ben, porque pelo visto o Ben também não pode contar com a ajuda dos próprios pais dele. Eu acho que a essa altura a única coisa que pode derrotar o Pennywise é os adultos começarem a usar camisinha e parar de ter filho que eles não querem ter. E lá na farmácia eles acabam encontrando a Beverly, que é uma garota que também sofre bullying, só que das outras garotas, e as outras garotas também ficam inventando boatos de que a Beverly é uma oferecida, sendo que ela tem 13 anos de idade. Essa é uma personagem que faz eu ter a leve sensação de que o Stephen King odeia criança. Mais pra frente você vai entender. E como você deve imaginar, a Beverly também tem um pai horroroso que agride ela, é controlador, ciumento. E essa parte do pai dela realmente é uma parte muito pesada, muito sombria, que realmente faz você pensar que talvez não precisasse de um Pennywise. Tem vilão o suficiente nesse lugar. E na farmácia ela decide ajudar os perdedores porque eles não têm dinheiro pra comprar os curativos. E aí ela distrai o velho da farmácia flertando com ele. E ele ainda corresponde. É uma cena extremamente desconfortável, como ela realmente deveria ser. Mas o filme fica tentando fazer gracinha, mostrando os meninos tropeçando, ficando nervoso. Não é hora de humorzinho Looney Tunes. No dia seguinte, os perdedores e a Beverly vão até o lago nadar. E lá o Ben mostra que ele tá fazendo uma grande pesquisa sobre a história de Derry. E sim, ele trouxe um monte de papel pra ir nadar no lago. Eu não sei nem por que essa cena precisava ser no lago com todos eles de cueca. Mas o Ben descobriu algo muito sinistro que está acontecendo. A cada 27 anos naquela cidade, grandes tragédias acontecem, muitas pessoas morrem, principalmente crianças. E a última vez que uma tragédia dessas aconteceu foi exatamente há 27 anos atrás, ou seja, está acontecendo de novo. E é muito engraçado que em Derry, somente o Ben, uma criança que acabou de chegar, é o único que parece ter estudado a história do lugar o suficiente pra perceber que algo não tá certo. É quase como se estudar realmente fosse importante pra te preparar pro mundo lá fora, né? Quer dizer, só deles pararem de brincar no esgoto já seria um ótimo começo. E é uma pena também que eles jogaram todo o material escolar deles fora quando começou as férias. Eu até entendo você jogar apostila, velho, mas eles jogaram lápis, caneta, caderno. Essas coisas vocês vão usar no próximo semestre também. Mas acho que realmente você só vai perceber a importância de estudar, tipo no caso do Ben, que é quando você coloca na prática. No dia seguinte, a Beverly chama os perdedores pra ajudarem ela a limpar o banheiro dela, que na noite anterior começou a jorrar litros e litros de sangue pela pia. E o pior é que não dá nem pra saber se isso é obra do Pennywise ou só da Sabesp mesmo. E depois de limparem o banheiro, os perdedores começam a compartilhar histórias igualmente bizarras que aconteceram com eles. Tipo, o Stan foi assustado por um quadro muito feio que ele morre de medo, que simplesmente caiu sozinho no chão. E aqui em casa isso nem me dá medo, porque é tudo preso com fita 3M. Eu não posso furar as paredes porque é drywall, é um saco. Tá o tempo inteiro as coisas que eu botei na parede caindo. O Pennywise nunca ia me assustar com essa merda. Mas aí no caso do Stan, a moça do quadro que ele morre de medo apareceu ao vivo na frente dele. O Ben foi perseguido pelo Pennywise lá na... O quadro em si já é horroroso. Quem é que tem um quadro desse, meu amigo? Se alguém me desse um quadro... E lixo, eu nem ia dar pra ninguém, não. Porque, mano, não tem... Olha, cadê o quadro aqui? Olha que isso! O quadro em si já é estranho. Imagine com a influência do Pennywise, velho. Não, velho, me ajuda.
de medo apareceu ao vivo na frente dele. O Ben foi perseguido pelo Pennywise lá na biblioteca, assim como o Ed na frente da casa abandonada, e o Bill também viu ele no porão da casa dele junto com o George. E assim, com licença, mas por que caralho vocês só estão contando isso agora? Tirando o Bill, que só viu o Pennywise na noite anterior, os outros já tinham visto faz tempo. Como que vocês não compartilham uma informação importante dessa? Como eu disse, criança é tudo boca de sacola. Qualquer evento minimamente sobrenatural, elas já estão contando pra todo mundo. Em seguida, eles avistam o Henry. Não precisa nem ser sobrenatural. Acontece qualquer coisa. Ei, tu viu? Aconteceu isso aqui. E conta pra todo mundo, por mais que você peça segredo. A pessoa nem... Mano, a pessoa nem quer saber. A criança chega e conta. Aí aqui os cabos... A criança nunca sabe fazer surpresa, né? Não. É por isso que aqui, aí já tira o peso, porque não parece real, parece muito roteirizado. Pra mim, tá, galera? Pra mim. Mas assim, até o Seijinho, porque eu assisti na época, tá, gente, no cinema. O Seijinho aqui contando, pra mim tá ficando até melhor. Tá mais interessante o filme. Eu acho que na época eu sofri a decepção porque eu fui esperando muito. Tava hypada. Eu fui esperando muito porque eu já tenho esse lance de ter medo de palhaço. Então quando eu vi o trailer eu pensei que ia ser full terror. Full terrorzão. E quando eu cheguei lá era mais investigação, suspense, ele é um alienígena, né? A cidade tá sob influência dele, então meio que foi por um outro viés, e eu acho que foi isso que impactou na minha opinião no geral. Galera, antes de tudo, tá? Ai, vocês não consideram isso de filme de terror? Cara, não, se a gente for comparar outros, tá? Porque, olha, tem um filme que a gente assistiu, e eu sempre vou mencionar ele. Ele é o teto, tá? Hoje em dia ele é o teto. Depois desse, a gente parou de assistir filme de terror. Você sabe o que eu tô falando, a gente assistiu até em live já esse cara. É Hereditário. Meu amigo. E o Midsommar, né? Que vai na mesma vibe dele. É tanto horror quanto. Nossa. Que fica acontecendo várias coisas nos bastidores. Macabro, É porque, tipo assim, a primeira vista, se você for assistir sem prestar atenção nos detalhes, parece ser mais um filme. É mais um besta. Mas quando você assiste, prestando atenção em tudo que tá acontecendo ali, que não tá literalmente escrachado, é um terror que não é escrachado. Exatamente. Né? Ele tá nos detalhes. Atenção. Você no final, a gente, tá, galera? Pesado. A gente se cagou de medo. E até então é um dos melhores filmes que a gente já viu. E é tão bom que a gente nem quer assistir de novo. E nem indica pra assistir. Exatamente. Porque é pesadíssimo. É coisa sobre pacto, sobre morte da família. Não. Fazendo bullying com um garoto chamado Mike. Ele não é da cidade, mas ele sempre vem fazer entregas, porque o vô dele trabalha no abatedor e o Mike vem trazer as carnes. E vamos ver se você adivinha, o avô dele também não é legal. Ele fica forçando o Mike a matar as ovelhas e ele claramente não quer fazer isso. E essa é outra parte que parece ser muito mais algo que aconteceria em 1959 do que 1989. Bom, mas daí o Henry fica batendo no Mike simplesmente por uma questão racial. Eu não tô exagerando quando eu digo que ele é um mini Adolf. Por sorte, os perdedores chegam para salvar o Mike jogando pedras no Henry e sua trupe. Daí começa uma grande guerra de pedras na qual os perdedores saem vitoriosos pela primeira vez na vida. Eles já podem até entrar em torcida organizada. Realmente eles têm um talento ali nas pedras. Inclusive, eu acho que eles deveriam derrotar o Pennywise na pedrada. Depois que eles resgatam o Mike, eles descobrem que o garoto também viu o Pennywise. Daí eles vão até a garagem do Bill, onde eles projetam ali no projetor um mapa da cidade e colocam por cima o sistema de saneamento. E aí eles percebem que todos os massacres que aconteceram na cidade foram próximos às saídas do esgoto. E todas as localizações se conectam em um único ponto. Verdade. Um poço de água que fica naquela casa abandonada que apareceu o Pennywise pro Ed. E sim, durante todos esses anos que vem acontecendo isso daí, só essas crianças perceberam isso. Daí o Pennywise invade o projetor do Bill, aparecendo ali no PowerPoint, mas ele só dá um sustinho na galera, ele não mata ninguém. Porque na verdade, ele não se alimenta da carne das pessoas, mas sim do medo delas. Sim. Isso é basicamente o plot de Monstros S.A. O cara tem que ficar assustando criança pra ganhar... Mordeu o braço do outro. Se ele não se alimenta de carne, por que ele tirou o braço do menino? Mas não era mais fácil ter puxado ele lá pra dentro e ficar se alimentando do medo dele? É porque ele se alimenta de carne.
Só que ele precisa do medo. Porque como é que eu explico? Pronto, galera, tem o Fred Krueger. O Fred Krueger, pra ele conseguir fazer a galera de arrasta, não é no primeiro pesadelo. É lá pelo segundo, terceiro, quarto, por quê? Porque ele tá fraco o suficiente para conseguir se materializar. Então é a mesma coisa aqui do Pennywise. Ele se alimenta do medo das pessoas para se materializar, para depois aí então começar a comer as criancinhas. Tanto é que lá depois do filme, ele tem tipo um estoque de criança. Por quê? Porque ele hiberna. E é justamente nesses 27 e 27 anos que ele vem, pega um monte de criança, deixa lá no estoque dele, no armazém, e aí ele fica lá por 27 anos e depois volta. Mas aí volta fraco. E aí começa de novo, você tem que colocar o medo pra poder aí sim então matar. Tem todo esse rolê. Energia. A diferença é que o Pennywise às vezes mata uma galera exatamente pra criar esse pânico generalizado, criar esse medo na população. Ele só não contava que todo mundo fosse um imbecil nessa cidade e ninguém percebe porra nenhuma que tá acontecendo. Só essas crianças desocupadas. Bom, todos os perdedores se cagam inteiro com essa aparição do Pennywise, menos o Bill. Ele decide ir até a casa abandonada procurar pelo George, mesmo que ninguém queira ir com ele. Depois de muita relutância, os outros perdedores decidem acompanhar o Bill, mas somente o Ed, o Rich e o Bill entram na casa, enquanto o resto da galera fica ali de fora de vigia. O que exatamente eles estão vigiando, eu não sei, porque até onde eu sei, o perigo tá lá dentro, não lá fora. Lá dentro da casa, eles acabam se separando, enganados pelas ilusões do Pennywise, e o Ed quebra o braço ao cair do andar de cima. Só que eu não sei como ele quebrou esse braço, sendo que ele caiu de costas. Ele não caiu em cima do braço dele. Esse maluco aí tá querendo meter atestado falso. O Pennywise se prepara pra devorar o Ed, mas os outros perdedores chegam a tempo de salvá-lo. Ou melhor, o Pennywise enrola tanto pra matar esse moleque que dá tempo de todo mundo chegar. E tudo bem que ele se alimenta do medo, mas acho que não existiria nada mais assustador pra essas crianças do que ela simplesmente chegar lá e o Ed tá sem cabeça. Daí a Beverly enfia uma lança na cabeça do Pennywise, o que não mata ele, e ele ainda consegue cortar a barriga do Ben com essa lança. Pois é, pela segunda vez nesse filme, a barriga do Ben é cortada. Logo esse moleque vai ter que andar com uma bolsinha de cocô, igual o Bolsonaro. E aí, inexplicavelmente, o Pennywise foge dali. Tudo bem que ele está em desvantagem numérica e ele tá com uma lança atravessando o seu crânio, mas isso alguma vez já impediu algum vilão de filme de terror? Daí o Rich simplesmente coloca o braço do Ed no lugar, como se ele estivesse encaixando Lego. Não faz o menor sentido. Primeiro que o braço dele claramente está fraturado, tá quebrado. E fratura é diferente de deslocamento. Deslocamento realmente dá pra você colocar no lugar com a técnica certa. Fratura não. Se você fizer força igual ele fez ali, você vai quebrar mais o resto ainda. Do osso. Mas claro que isso magicamente funciona. Daí a mãe do Ed fica completamente furiosa com os perdedores e proíbe eles de chegarem perto do filho dela. E ela nem chega a perguntar o que caralhos acabou de acontecer com essas crianças. Ela não tem a menor curiosidade de perguntar por que o filho dela tá com o braço parecendo um Cheetos requeijão e o Ben tá com a barriga aberta. Em seguida, os perdedores brigam entre si porque o Bill ainda quer continuar essa investigação, ele quer voltar lá pra matar o Pennywise, enquanto os outros, excluindo a Beverly, não querem mais saber disso daí não. Até porque quase 2 deles morreram. E aí o grupo acaba se separando. Pois é, Bill, ninguém quer morrer pra tentar salvar o seu irmão morto. Maluco chato. Uns dias depois, o Pennywise convence o Henry a matar o seu próprio pai, que adivinha só também é um péssimo pai. Esse daí merecia um ticuleco, assim. Se não fosse esse pai, esse moleque não ia ser o Mussolini 2. Daí a Beverly é atacada pelo próprio pai dela, que tá com ciúmes dela saindo com os perdedores, e ela consegue se defender dele, dando uma lapada na cabeça dele. Mas logo em seguida, o Pennywise aparece e... Esse aqui... Eu sempre tô muito dessa parte. Cara, essa daqui foi a parte que eu fui pego desprevenido. Por quê? Porque o foco tava todo no pai. E eu sempre gosto de ressaltar isso. E na hora que o pai desmaia, a gente foi o quê? Ela só sair. Safe! Conseguiu! Vitória! Mano, ela se vira e tem esse maldito. Mano, eu tomei um susto nessa parte que vocês não tem noção, não. Pronto. A única parte que
me assustou foi justamente essa, que eu não tava esperando esse susto aqui. Sequestra ela. Pois é, esse tempo todo o Pennywise podia entrar na casa das pessoas e simplesmente sequestrar elas. Mas só agora ele decidiu... Ele não podia não, porque ele tinha que esperar o auge do medo. Fazer isso. Até então ele só tava atacando quem tava perto do esgoto, porque, não, os massacres aconteceram todos perto de saída de esgoto, mas agora ele tá na casa da menina? É muita cara de pau, né? Ao perceber que a Beverly foi pega pelo palhaço, o Bill chama novamente toda a sua gangue. E o Ed, pela primeira vez, enfrenta a sua mãe, que você vai tentar adivinhar, ela também é uma péssima mãe. Ela fica enganando o Ed, dizendo que ele tá doente e fazendo ele tomar um monte de remédio, sendo que ele não está doente. O Pennywise realmente tem alta concorrência nessa cidade no quesito machucar crianças. Os perdedores vão até a casa abandonada e se preparam pra enfrentar o Pennywise. Batalha Na verdade, final. eles não se preparam muito não, só o Mike que trouxe uma arma. O Rich até tenta improvisar uma arma quebrando uma garrafa, só que a garrafa estoura inteira, porque é uma garrafa cenográfica. É garrafa de cinema, cara, você tá num filme. Eles começam a descer o poço com uma corda, porém o Mike, que seria o último a descer, é atacado pelo Henry antes que ele pudesse fazer isso. O Mike consegue se defender do valentão e o Henry cai lá embaixo no fundo do poço, tal qual o saco de estrume que ele é. Dentro do esgoto, Stan é atacado pelo Pennywise, que dá uma grande mordida na sua cara, mas ele não é devorado porque os outros perdedores chegam e aí o Pennywise simplesmente foge. E novamente, cara, se você se alimenta do medo, nada causaria mais medo nessas crianças do que ver você comer na cara de um moleque. Depois disso, o Bill avista o pequeno George e começa a segui-lo. Ele acaba encontrando todas as crianças desaparecidas flutuando, inclusive a Beverly. Aliás, o Pennywise colocou ela naquele estado após abrir a sua grande boca na frente dela. E nessa hora a gente descobre que o Pennywise, na verdade, é um ET. Ele não é um palhaço maluco, assassino, um espírito vingativo de um palhaço, não, ele é um ET. E eu sinto que essa foi uma decepção pra muitas pessoas, porque é muito mais comum você ter medo de palhaço do que de ET. Além disso, eu até entenderia se tivesse um espírito vingativo, um espírito obsessor de um palhaço que morreu ali e quer matar todo mundo como vingança. Isso eu entenderia. Mas por que caralhos um ET escolheria essa cidade pra morar, quando existe Diadema e Rio de Janeiro? E aí vem uma cena que eu não sei nem o que falar sobre, porque a Beverly tá flutuando num estado de coma. E aí o Ben, pra tirar ela daquele estado, simplesmente dá um beijo na boca dela. Do nada e isso funciona! Tal qual um filme da Disney antigo. Branca de Neve é assim. Um príncipe chega, beija uma garota de 14 anos e ela acorda magicamente com o poder do amor. Morta, isso nem tá no livro também não, tá? Eles que colocaram. O livro, na verdade, tem algo muito pior que já eu vou falar. E aí o pequeno George diz que ele está muito assustado e ele quer voltar pra casa. Porém, o Bill percebe que esse não é o pequeno George e mete um tiro na testa dele. Seria bem engraçado se realmente fosse o irmão dele. Mas não, realmente era o Pennywise. O pequeno George se transforma no Pennywise e aí as crianças começam a atacar ele sem parar. Eles descobrem que o Pennywise perde as suas forças quando as pessoas não têm medo dele. Ele é tipo a Sininho que perde os poderes dela quando as pessoas não acreditam em fadas. Né? E aí eles conseguem derrotar ele e ele cai num outro poço desaparecendo lá no fundo. E eu tenho que mencionar que no livro, depois dessa batalha, os perdedores ficam perdidos no esgoto. E pra encontrar a saída, a Beverly e os garotos fazem algo que eu não posso nem comentar aqui nesse vídeo o que é, porque senão ele vai ser derrubado. É grave nesse nível. Se você quiser procurar o que é, vá por sua própria conta e risco, não é algo para crianças. Mas essa passagem me deixou com uma leve sensação que talvez o Stephen King odeie criança. Principalmente a personagem da Beverly. Depois dessa batalha, o Bill chora muito ao perceber que realmente o pequeno George morreu. Algo que tava óbvio pra todo mundo, menos pra ele. E ele faz um pacto de sangue com todo mundo. Eles prometem que caso Pennywise volte a atacar, eles também vão voltar pra aquela cidade e matar ele de vez. Essas crianças são completamente doentes da cabeça, né? Quando você cresce, você não consegue nem marcar um reencontro com seus colegas da faculdade. Então, quem dirá marcar um encontro pra matar um palhaço assassino extraterrestre? Pois é, It a Coisa não é um filme que te dá medo, te deixa revoltado.
Eu confesso que, vendo a análise do Serginho, eu comecei a gostar bem mais do filme. Mas mesmo assim, ele continua tendo umas coisas, sabe, que não, com certeza. E entra. Por exemplo, a cena final aqui da menina com os meninos, né? Que se você quiser saber o que acontece, vá lá pra saber. Mas é algo bem pesado. Isso. É estranho. É estranho, sabe? É assim, o Ishi comprou só por conta da interação do palhaço, daquelas pegadinhas lá do Silvio Santos, do trailer que saiu. Mas se você for pegar o filme em si, cara, é tipo assim, é um filme que existe. Hoje em dia, é um filme que existe. Diferente que na época que só falava disso. Mas é porque na época também estava escasso de filme de terror. Hoje em dia não, hoje em dia tem muitos aí, o Invocaverso tá aí pra isso. Muito bom, inclusive, vimos 2 vídeos, se eu não me engano, do Piuí e do Clark, referente a esse filme, falando do 4, o final. Que também não foi essas coisas também tudo não. Mas, se você não viu, vá lá que você nos ajuda bastante. Belezinha? Já deixei se você gostou de It, gosta do primeiro, gosta do segundo. Eu não reassistiria, assim, de boa, assim, vamos reassistir, meu Deus, estou fazendo nada. Acho que não. Acho que não. Mas já deixa aí se você gosta bastante. Belezinha, então, galera? É isso, estamos por agora. Até a próxima.